E aí tem a questão da ergonomia também, né, Rufo? Qual a sua postura, né, no ambiente de trabalho e tudo mais, né? Acho que isso também faz parte, né, pelo que eu me recordo, né, das suas apresentações. Inclusive, Rufo, se você quiser apresentar alguma coisa, se você, não sei se você tem algum material aí para exemplificar um pouco mais aí o que vocês estão fazendo, fica à vontade, tá, Rufo? Maravilha. Então, Gather vem de Get Better, que do inglês é a melhoria contínua da performance, da eficiência, também da segurança organizacional. A gente tem trabalhado com grandes parceiros, clientes incríveis, nacionais e internacionais. A gente está aqui em Manaus, em São Paulo e também em Portugal, aí como operação, tá? Pois é. Tem um Recentemente você time. teve em Portugal, né, Rufo? Sim, a gente abriu a operação lá, né? Passei alguns meses lá, e está bem interessante as perspectivas de levar a inovação brasileira para a Europa, né? A gente tem, às vezes, esse receio de que não somos capazes disso, mas tem sido um caminho muito interessante. E aí falamos bastante do safety, né? E aqui estão alguns exemplos. Aqui, por exemplo, um caso de carga suspensa. Então, se tiver uma queda aqui, a pessoa estando aqui embaixo pode ter uma fatalidade, né? Então, a tecnologia percebe esse movimento e aponta o risco. Aqui, todos os EPIs sendo checados, a parte ergonômica, a convivência de homens e máquinas, a região de pedestres versus empilhadeiras, né? E também o comportamento. Por exemplo, colocando a mão numa máquina, numa área de risco que pode gerar uma amputação, nós detectamos esse comportamento e desligamos a máquina, né? E não adianta só estar com o óculos, mas o óculos tem que estar no lugar certo. Por exemplo, coloquei para testa aqui, opa, está sem o EPI, né? Então, porque o EPI está indevidamente utilizado. E a ideia de detectar isso automaticamente, continuamente, é ter uma série de indicadores. Qual que é a curva de ocorrências de risco ao longo do dia? Qual tipo de risco eu tenho? Qual é a área que mais ocorre? Qual o tipo de evento, né? E a gente pode criar espaços inteligentes também, projetar, aí pode passar por aqui ou não, tá vindo uma máquina, não pode passar por aqui. Então eu crio ambientes inteligentes que respondem ao cenário. A ideia então é se antecipar o risco, cuidar das pessoas com alertas, com eventos, né? De múltiplas formas e até mandando e-mail com a evidência para o responsável e assim por diante. A gente tem feito isso em diferentes ambientes, até em cozinhas industriais, né? Que cada uma tem os seus tipos de risco. Então, aqui eu tenho uma região que demanda um mangote, um tipo de EPI específico, e nós detectamos naquele tipo. Eu falei de ergonomia, né? Aqui está um exemplo bem interessante. Então, eu tenho uma metodologia que eu consigo ver o lado esquerdo, o lado direito, o antebraço, o corpo em 5 níveis, quanto tempo e quantas vezes ele ficou com cada angulação desse membro. E aí, isso aqui é uma metodologia global que cuida de pessoas e a gente digitaliza essa análise ergonômica contínua em métodos aí automáticos. Essa imagem pode vir de uma câmera fixa ou de um celular também, né? Então, vou destacando aí todas as ocorrências, os padrões e transformando em múltiplos tipos de indicadores. A ideia é reduzir os desvios. Essa pirâmide é muito interessante, ó. Quando tem mais desvios, eu tenho mais chances de acidentes e até fatalidades. Se eu tenho um mecanismo que impede o desvio, que alerta, que realmente trabalha para essa base ser menor, eu naturalmente tenho menos ocorrências mais graves. Então, é aqui que a gente trabalha, na base da pirâmide, né? E aí vamos com isso promovendo um ambiente mais seguro, mais organizado. E a vantagem desse tipo de ambiente é que a mesma tecnologia pode ser olhada para o processo. Então, puxa, esse trabalhador deveria estar nessa parede, fazendo esse procedimento, nessa área, mas quanto tempo ele ficou fora dessa área? Então, quanto que eu tenho de desperdício no meu canteiro de obra e não sei, por exemplo, né? Posso olhar também para produtos. Então, quantos caminhões chegaram, quantas carretinhas passaram, quantas vezes buscou determinada ferramenta. Então, qualquer tipo de objeto a gente pode treinar e gerar tickets, eventos. O que aconteceu? Por que teve esse desvio? Aí ficar guardando uma justificativa. Após justificar, eu começo a mapear os motivos dos desvios. Pode ser uma parada de uma linha de produção ou uma saída do campo, da área do processo e assim por diante. E aí vamos criando esses dashboards, esses indicadores automaticamente a partir de imagem que dão uma visão geral de todo o processo. Posso ver qualidade também, a pintura está legal, o trabalho da manutenção foi certo. Então, aqui são de peças, mas poderia ser de um acabamento de uma obra também, tá? Então, eu consigo ter indicadores que mostram toda a performance, a qualidade, os defeitos mais comuns, né? E a ideia de ter o dado é fazer essa
melhoria contínua usando o dado. Então, qual que era a fotografia do antes e como ficou depois de uma intervenção, né? Então, a gente tem N exemplos aqui. Eu treinei, por exemplo, com a ferramenta, o soldador aqui. Quanto tempo ele passou usando o soldador? Quanto tempo o soldador ficou na base? Ou quanto tempo a placa estava aqui? Eu consigo ver, por exemplo, que não tinha placa. E aí, com isso, ir melhorando o processo. O quanto que ele se desloca, tá tendo que buscar ferramentas muito longe, isso é um desperdício. Então, como que a gente pode melhorar o meu processo para servir melhor os meus trabalhadores, né? E aqui tem um caso que a gente gosta de mostrar, que ele pegou a parafusadeira, deveria parafusar esse carro, mas foi embora. E, de repente, a IA já capturou, opa, ele está fora da área produtiva, e isso fez ele expandir e demorar 41% a mais do que o tempo planejado. E a gente descobriu que estava faltando parafuso ali. Então, num ambiente que sai um carro a cada 46 segundos, se ele atrasou aqui e demorou 20 e poucos segundos a mais, ele atrasou 5 mil trabalhadores para frente dele que estão esperando ele terminar, entendeu? É um trabalho serial e nesse ambiente poucos segundos fazem muita diferença e monitorar isso sempre foi um grande desafio da indústria, né? Então a gente faz essa tradução de imagens em dados, criando esse cockpit, a gente chama de cockpit da indústria ou da construção 5.0, né? Um ambiente que você vê qualidade, performance, reduz custos, mas também cuida das pessoas usando tecnologias aí bastante validadas de mercado. Então, e tudo isso aí está integrado hoje a esse Copilot que eu falei, que é esse assistente virtual que ajuda a dar informações, tirar dúvidas, ajudar a resolver problemas. Você fala quanto que eu produzi, como é que está o desperdício, ou qual que é o procedimento para isso. A inteligência vai no banco, traz os indicadores e ajuda a operar cada procedimento, seja com indicadores, seja com instruções, né? Seja por voz, seja por texto, seja no WhatsApp, seja no web chat, e você vai alimentando nesse módulo aqui novos conhecimentos, novas boas práticas e assim por diante. Então, essas coisas que a gente tem acreditado muito que são o futuro da indústria. E esse é um case que a gente tem muito orgulho. Nós fomos destaque entre 2.500 empreendedores num programa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estivemos entre os 5 ganhadores do prêmio final, com investimento público do governo federal, que é um protetor auricular com headset. Então, a pessoa está trabalhando, mãos livres, está protegendo a parte auricular, que isso na indústria é bastante importante, mas ao mesmo tempo está conversando com a inteligência artificial. Ei, como eu resolvo esse problema? Como eu configuro essa máquina? Qual que é a boa prática para esse procedimento? E a inteligência artificial, nesse caso aqui, a gente integrou ela com uma máquina. Imagina você poder falar com as máquinas. Aí você pede para ela, ei, produz o creme X na Natura, e o robô produz isso, e a gente apresentou isso em primeira mão agora na FutureCon, o maior evento de tecnologia aí da América Latina, com mais de 35 mil pessoas, bem legal, e um robô que fez maior sucesso lá, onde todo o acionamento dele era por voz. Eu falava com a inteligência artificial e ela controla o robô, não preciso configurar nada, não preciso ser um especialista em mecatrônica. E aí na frente, imagine o gestor de uma construtora recebendo um insight matinal. Ei, dá uma olhada nisso, prioriza isso, tem muito risco naquela área, muito desperdício naquela área, gerando automaticamente pela inteligência artificial. Então, muito bom. Falei um pouco demais aí, mas quis muito mostrar alguns exemplos práticos. Acho que deu para entender, ilustrar bem, né? Acho que, né, para quem ficou com dúvidas, né, aí fica bem mais fácil de entender, né? E aí essa questão, né, Rufo, a gente sempre falava, né, antes ali que a data, né, esse é the new oil, né? Mas também não adianta, se você tiver o dado, não souber usar, interpretar, também não gera valor, né? Você não gera resultados.